Olá, você está na GAC, Excelência em Qualidade em Cursos Online. Estamos situados em Vinhedo, atuamos com assessoria, consultoria, auditoria, cursos e treinamentos em company e cursos online, para as seguintes normas do sistema de gestão, entre elas a ISO 14001-2015, Gestão Ambiental. Curso de interpretação da norma ISO 14001-2015, Sistema de Gestão Ambiental. Este é o módulo 5. Nesse módulo, vamos interpretar os requisitos da norma ISO 14001-2015. Será ministrado através da videoaula 4. Voltando a reforçar, olhe para os requisitos, interpretando, analisando, verificando o que tem que ser atendido e como vai ser atendido, como você vai fazer a implementação, como você vai fazer a transição, como você vai atender aos novos requisitos da ISO 14001-2015. Relacionando as cláusulas da ISO 14001-2015, lembra que eu falei que os requisitos, eles passam pelo outro, e para atender um requisito eu tenho que voltar muitas vezes no requisito, porque ele solicita que seja visto algo ou algum item do requisito anterior. Nesse esquema aqui mostra bem. Começamos no 4.1 e 4.2, vamos identificar os riscos em 4.4, vamos circulando, vamos passando pelos requisitos. E pode ver que eles fazem um círculo, voltando nas lições aprendidas, lá no final dos requisitos já, e melhoria contínua, ou seja, ele vai fazer um ciclo. É como se fosse o PDCA, ou seja, as cláusulas vão se completando, os requisitos vão se completando, vão se ajudando entre si. Requisitos do Sistema de Gestão Ambiental, ISO 14001-2015. Escopo da norma. Essa norma especifica requisitos para um sistema de gestão ambiental. A organização que desejar implantar a ISO 14001-2015 deve seguir e atender os requisitos mencionados nessa norma. Ela ajuda as organizações a alcançar os resultados pretendidos da própria organização ou das partes interessadas. E para alcançar tais resultados, deve incluir melhoramento ambiental, cumprimento, atendimento a requisitos legais, já observamos isso várias vezes. O não atendimento a requisito legal não vai certificar a organização, e atingir os objetivos ambientais, que é um dos requisitos da norma. Escopo da norma. Essa norma é aplicada a qualquer organização, tipo, tamanho, modo, independente de sua atividade. Pode ser utilizada para melhorar a gestão ambiental, ou seja, o todo. E essa norma não tem exclusão, ou seja, todos os itens, requisitos, cláusulas dela devem ser atendidos pela organização. Referência normativa. Esse documento é referenciado normativamente e é indispensável a sua aplicação, ou seja, todos os requisitos, todas as cláusulas da norma, é obrigatório a sua aplicação para ter um sistema de gestão ambiental certificado pela ISO 14001-2015. Termos e definições. Para efeitos do presente documento, aplicam-se os termos e definições da ISO 14001-2015. Na norma, tem os termos de definição que você pode verificar a norma nos anexos do curso. Requisitos do Sistema de Gestão Ambiental. Cláusula 4, contexto da organização. Dividida em 4 requisitos que vamos interpretar, estudar, entender o seu atendimento um a um na sequência. 4.1, entendendo a organização e seu contexto. O que determina esse requisito? A organização deve determinar as questões internas e externas que são relevantes para o seu propósito. Já mencionamos isso.
A organização é que define questões internas e externas. Tais questões devem incluir condições ambientais que podem afetar a organização. Observação, recordando, temos como fatores internos relevantes para o processo a manutenção preventiva de uma máquina. Vamos imaginar um contexto interno. Nível de formação da equipe de manutenção vai influenciar, porque se a equipe não for treinada, vai fazer uma manutenção mal feita e pode haver vazamentos na máquina e vai causar um problema ambiental. O planejamento para que as máquinas não fiquem quebrando, tendo vazamento, que vai ter uma contaminação do solo. Locais de descarte das peças e outros, onde é descartado essas peças, o material utilizado, os recipientes de óleo, o recipiente de graxa, os panos, as estopas, como é feito esse descarte. Formação dos operadores da máquina, eles devem ser treinados para que não venham causar problemas ambientais. E a manutenção preventiva planejada, porque quando não tem uma manutenção preventiva planejada, a tendência é essa máquina sofrer mais paradas, sofrer mais manutenção, haver derramamento de óleo, ou seja, vai utilizar mais materiais, mais recursos. Isso tudo é um exemplo de fator interno que pode afetar o sistema de gestão ambiental da organização. 4.2, entendendo as necessidades e expectativas das partes interessadas. O que esse requisito pede? A organização deve determinar as partes interessadas que são relevantes para o seu sistema, as suas necessidades e tornar seus requisitos legais e outros requisitos e normas, ou seja, atender, verificar todos esses itens aqui para atender o 4.2, entendendo as necessidades e expectativas das partes interessadas. Uma vez determinado o escopo, todas as atividades para os serviços dentro desse escopo precisam ser incluídas no sistema de gestão ambiental e deve ser mantido como informação documentada, estar disponíveis para as partes interessadas, ou seja, estar disponível. Pode ser em formato eletrônico, físico ou ambos. O importante é que seja mantido e esteja disponível. Observação: dessa forma, trata-se de um conjunto de escolhas relacionadas à orientação da organização. Quem são os seus clientes-alvo? Quem são as partes interessadas? Sabendo disso, é possível identificar os riscos relevantes para o sistema de gestão ambiental. Ainda dentro da cláusula 4, contexto da organização, temos o 4.4, sistema de gestão ambiental. O que solicita esse requisito? Para atingir os resultados pretendidos, incluindo melhorar o seu desempenho ambiental, a organização deve estabelecer, implementar e manter melhoria contínua dos seus processos. Ou seja, temos aqui a melhoria contínua e os processos, mapeando os processos. E deve considerar os conhecimentos adquiridos em 4.1, contexto da organização, 4.2, partes interessadas, para manter um sistema de gestão ambiental efetivamente, ou seja, tem que atender e verificar como atende a essa cláusula, este requisito. Dando continuidade nos requisitos do sistema de gestão ambiental da ISO 14001-2015, temos a cláusula 5, liderança, dividida em 3 requisitos. Vamos estudar, interpretar e ver como atender
a esses requisitos. Requisito 5.1, liderança e comprometimento. O que é esse requisito? A cláusula liderança pede e dentro da cláusula o requisito 5.1. A alta direção deve demonstrar liderança e comprometimento. Já mencionamos que é uma das bases da mudança e a liderança será muito cobrada. E como que ela vai atender? Ter a responsabilidade em prestar conta, garantir que a política seja entendida e implementada, assegurar a integração dos requisitos, lembra que os requisitos se passam entre si, os processos, assegurar os recursos necessários, ou seja, a alta direção deve atender a esses itens que está dentro desse requisito específico. Na continuidade do 5.1, liderança e comprometimento, temos: deve comunicar a importância do seu sistema ambiental, garantir que o sistema de gestão ambiental atinja os resultados pretendidos, apoiar as pessoas, promover a melhoria, lembra que já mencionamos de melhoria, e apoiar funções relativas ao gerenciamento, ou seja, deve atender de A até J ao requisito 5.1. Cabe uma nota, a nota é só para elucidar melhor entendimento, ela não é auditável. Uma observação: a liderança e comprometimento são a garantia que a gestão de topo da organização mantenha em funcionamento a gestão. A norma define como risco o efeito da incerteza no resultado esperado. A gestão do topo é responsável por assegurar que o sistema de gestão ambiental cumpre os resultados esperados. Ou seja, a liderança vai ser muito cobrada. Ou seja, temos que implementar maneiras, métodos para a liderança ser mais enfática, porque será muito cobrada e é dessa maneira que vamos cobrar, vamos verificar o atendimento a esse requisito. 5.2, política ambiental. O que esse requisito pede? A direção deve estabelecer, implementar e manter uma política ambiental que dentro do escopo definido do seu sistema de gestão ambiental, ou seja, deve estar dentro do seu escopo. Ela tem que ser apropriada ao propósito, cria uma estrutura para definir objetivos ambientais, já mencionamos lá atrás, inclua um compromisso com a proteção ambiental, ou seja, atender a esses requisitos. Está atendendo, está implementado. Não está atendendo, não está implementado o requisito. Na continuação, temos uma nota. O outro compromisso específico para proteger o meio ambiente pode incluir o uso de recursos sustentáveis. Isso é uma nota explicativa. Um compromisso de cumprir suas obrigações de conformidade. Inclui um compromisso de melhoria contínua, já falamos isso anteriormente. A política ambiental deve ser mantida como informação documentada, ser comunicada dentro da organização e estar à disposição das partes interessadas. Vamos dar um exemplo aqui de como atender. Como é que você vai conseguir, como é que a organização vai conseguir disponibilizar a política para todas as partes interessadas? Uma maneira boa de fazer, que vai atender esse requisito, é deixar disponível no site da organização. Se caso não tiver no site da organização, dificilmente vai estar atendendo a este requisito. Uma observação: uma vez definidos os resultados esperados, pode identificar os riscos que ocorrem, ou seja, quando eu tenho um resultado esperado, o que eu quero fazer, eu sei qual é o risco que eu vou correr. Assim, a ISO 14001-2015 propõe que uma organização faça uma radiografia do seu contexto e dos requisitos das partes interessadas, voltando no 4.1 e o 4.2. 4.1 contexto, 4.2 partes interessadas. Lembra que eu falei que a norma vai conversando, os requisitos vão se conversando entre si? Aqui é um belo exemplo. Ainda dentro da cláusula 5, liderança, temos 5.3, autoridade e responsabilidade nas funções organizacionais. O que esse requisito pede? A organização deve assegurar responsabilidade e autoridade para as funções relevantes que são atribuídas e comunicadas, ou seja,
As funções da organização devem ser identificadas e determinadas. Quais autoridades e qual responsabilidade, as funções, as lideranças, os processos ou dono do processo terá dentro do sistema de gestão ambiental. Um exemplo, quem é o responsável pela gestão ambiental? Quem é o responsável pela área de produção? Quem é o responsável pela área de compra? Qual é a responsabilidade do gestor ambiental? Tudo isso tem que ficar bem definido e comunicado. A alta direção deve atribuir responsabilidade e autoridade para garantir que o sistema ambiental está conforme para a elaboração de relatórios de desempenho, ou seja, tem que ter pessoas capacitadas para tal. Ao concluir esse curso, o participante será capaz de conhecer a evolução e as mudanças da nova versão da norma ISO 14001-2015, conhecer e manejar os requisitos da nova versão da norma ISO 14001-2015, adquirir conhecimento necessário para implantar e manter um sistema de gestão ambiental, entender e interpretar os requisitos da norma ISO 14001-2015, identificar e gerenciar requisitos legais, aspectos e impactos ambientais. Você recebe um certificado, este é o modelo do certificado, onde vai constar o seu nome, o curso que você fez, a carga horária e a data do curso. No verso do certificado vai constar o conteúdo do curso, tem a legislação, o amparo legal para emissão do certificado e realização do curso, o nome da empresa e o CNPJ, certificado registrado com a chave de registro, o seu nome, o CPF e um QR Code onde pode verificar e rastrear a validade deste certificado, ou seja, um certificado com todas as características atendendo à legislação. GAC Curso Online. Esteja preparado para interpretar a norma ISO 14001-2015.